no Drive essa pastinha com as atividades, porque às vezes vocês vão precisar de rever a aula para saber como é que usa aquela atividade, tá? Então, é assim, vocês têm que praticar depois, tá bom? Muitas coisas tá no vídeo, não tem atividade, porque eu não tive tempo de estar montando, mas com a ideia que eu vou passar para vocês do vídeo, tá? Que tem matemática universal. No mundo inteiro é a mesma coisa. Então, os vídeos, muitos vídeos não estão no português, estão no inglês, outra língua, mas o que importa o quê? É o conceito, tá? Então, por isso que a gente vai tá analisando o vídeo, tá bom? Então, assim, a gente não para de estudar, né? Eu fiz psicopedagogia, depois eu fiz a licenciatura em psicopedagogia, tá? E também fiz a pós-graduação em psicomotricidade, neuropsicopedagogia. Acabei de terminar a aba, só que a aba eu achei bem difícil, eu acho que a aba agora tem que colocar em prática, né? Que a gente aprende no curso. Eu fui professora do AE por 5 anos, fui psicopedagoga e professora há 27 anos na rede municipal aqui da minha cidade, tá bom? Então, vai. Vamos começar agora com alguns conceitos, tá? Bem rapidinho. Eu não expliquei aqui que é PEI, que é PDI e tal, que esse não é nem o propósito desse curso, né? Então, quando a gente fala adaptação curricular, a gente fala muito em flexibilização curricular junto com adaptação, né? Quando eu falo em flexibilização, se alguém tiver aí, quiser também ajudar, colaborar sobre esse assunto, pode participar, tá, gente? Essa aula aqui é bacana vocês participarem, tá bom? Então, quando eu falo em flexibilização, gente, é quando assim, ó, tem a criança autista, por exemplo, nível 1, ou uma criança com deficiência intelectual, mas que ela, assim, a deficiência dela não é tão comprometida, sabe? Então, você consegue flexibilizar esse currículo, você deixa ele um pouco mais simples do que os outros alunos, não tanto, tá? Então, vamos supor, você dá uma conta de dividir para um aluno lá de 5 números, para esse aluno que você vai flexibilizar, você coloca uma conta de divisão com um número menor, né? Pode colocar imagem, a situação, o problema para a sala é grande, para esse aluno você pode flexibilizar, deixar uma situação, problema menor. Então, você vai flexibilizar. Quando eu falo em adaptação, gente, adaptação já é uma coisa mais de grande porte. A criança precisa do PEI, a criança precisa do PDI, certo? Esse documento PDI, ele vai para a Secretaria de Educação, ele tem que ser homologado, os pais têm que assinar esse documento, a equipe gestora tem que assinar, o professor do AE tem que assinar. Então, quando eu falo adaptação, já é uma coisa mais, um suporte maior, tá? Então, assim, isso aí voltando um pouco para a escola, para a gente entender, porque se você chegar na escola de uma criança com um suporte maior, você tem que falar assim, olha, quer saber como é que está a adaptação curricular desse aluno, quero olhar a adaptação dele, como é que está ficando. Então, você, como psicopedagogo, às vezes a escola chama psicopedagogo, a mãe pede para o psicopedagogo ir lá na escola, tá? Então, quando eu falo em adaptação, já é para aquelas crianças que precisam do maior suporte, tá? Então, vou deixar aquele conteúdo mais simples possível para que aquela criança consiga entender o conteúdo. Pense que você vai colocar, assim, visual, coisas visuais, vai simplificar mais, para ele conseguir, vai usar muito material concreto, material visual, vídeos do YouTube, né? Videozinho do YouTube explicando. Então, você vai tem o documento, né, que é o PEI, que você tem que olhar, tem que analisar, tem que olhar se os objetivos estão dentro, né, dos conteúdos, dentro das habilidades que ele consegue. Então, é importante, gente, vocês fazerem, tá, uma avaliação dessa criança, tá? Quais habilidades de matemática ela já consegue? Ela consegue somar, consegue subtrair, conhece números? Começa ali pelo princípio do número. Ela tem que conhecer os números, corresponder à quantidade dos números, sequenciar, que eu vou estar falando aqui na aula, tá bom? Então, para realizar uma adaptação, você precisa primeiro conhecer a criança. Esse negócio assim, empresta seu peito para mim, para olhar como você fez, para fazer igual, não existe, gente. Não existe. Porque você tem que conhecer a criança para saber o que ela precisa, o que ela sabe de matemática. No caso aqui, nosso conteúdo aqui é matemática, né? Então, o que essa criança aí ela sabe de matemática? Ela conhece número, ela sabe contar até 10, sabe contar até 20, até 30, 40, até 50, até que nunca sabe contar, né? Então, se ela sabe contar até 50, quer dizer que você vai adaptar para ela a contagem de 51 para cima. Ela aprendeu de 51 a 100, aí você vai ampliando. Então, quer dizer, essa adaptação, você precisa de
com o tempo, está revisitando o PEI da criança. Por quê? Porque a criança, a tendência é o quê, gente? A criança avançar. Toda criança tem, igual aquele cara do Instituto Itardi, eu gosto muito dele. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele, do Instituto Itardi. Leandro, Leandro. Leandro. Eu sou fã do Leandro. Então, ele fala assim que toda criança, né, tem oportunidade de aprender. Seja pouquinho, aos pouquinhos, passinho de formiguinha, ou seja rápido, entendeu, gente? Vocês não podem subestimar. Esses dias eu estava vendo, gente, olha, estava vendo no Instagram uma coisa que eu achei muito interessante, sabe? Do menino autista. Ele já estava lá para os 21 anos de idade. Não sei se alguém viu essa reportagem. 21 anos de idade, eu acho que eu remixei lá no meu Instagram. E aí, ele não falava, não era verbal, certo? Mas ele, pela percepção dele, ele conseguiu aprender a ler e escrever sozinho, porque ninguém achava que ele ia aprender a ler e escrever. E aí o pai deu um teclado, aí não sei o que aconteceu lá, que ele viu um teclado, ele acabou funcionando o teclado, né? E aí, com esse teclado, ele foi reconhecendo as letras, ele foi formando palavras, ele foi se alfabetizando. O menino, gente, ele começou a fazer composição de músicas clássicas, tipo Beethoven, assim, sabe? E aí, o pai, nossa, quando viu aquilo, ele não acreditou. O menino já tinha toda essa... Tudo isso estava guardado na mente dele e ninguém sabia. E o dia que ele realmente resolveu colocar para fora o que ele sabia, né? Que ele, mesmo não sendo verbal, eu achei muito. Gente, então a gente não pode subestimar. Então o menino foi super. Também tem dois autistas que apareceram no Instagram esses dias, dois irmãos gêmeos, né? E eles falam assim que as professoras não ligavam para ele, né? Ninguém acreditava neles, e um é médico e o outro, não lembro agora a profissão do outro. Eu sei que os pais acreditaram nas crianças, entendeu? Então a gente não pode subestimar, a gente tem que apostar, tem que tentar ensinar essa criança para um dia chegar cada vez, ampliar mais o aprendizado da criança. Para que serve a escola, gente? A criança está na escola para aprender, não é para brincar, né? A escola não é brincadeira. Então, lógico que tem os momentos bons de brincadeira, mas a escola, a criança, o momento da escola é o momento que ela tem para aprender, não é? Então, aplicar a atividade de forma mediana, se eu quiser, mediada, a criança de um suporte maior, ela precisa de ter uma mediação para aprendizagem. Se ela não tiver ali um mediador, é complicado. Geralmente, essa criança ela tem dificuldades nas funções executivas, de planejamento, de atenção, de memória, ela tem memória de curto prazo. Então, se ela não tiver uma mediação ali, no momento da aprendizagem, se não tem uma estagiária, ou uma atendente terapêutica que está ali com aquela criança, a professora, ela tem que ter essa consciência de ajudar essa criança. Essa criança não pode ficar deslocada na sala de aula. Coloca a criança com um aluno que ela tem afinidade, com um aluno que sabe mais para ensinar, sabe? Tem que estar fazendo essa mediação. Planejar os objetivos de aprendizagem para essa criança é importante. Elaborar atividades ou separar recursos necessários, que a gente vai estar vendo aqui, né? No caso de matemática, avaliar a eficiência das crianças, o que ela consegue ou não consegue fazer, e replanejar e continuar o processo. Sempre está replanejando, por isso que existe o PEI, né? Para sempre estar revisitando ele, tá? Quais são as características de uma criança pública do AE? Ela tem dificuldade de atenção, de concentração, de manutenção do foco, acabei de falando para vocês, né? Dificuldade na retenção e conservação das informações. Outros comprometimentos que acompanham a deficiência também, pode ser uma deficiência psicomotora, né? Às vezes a criança precisa tomar medicação para controlar o controle inibitório dela, né? Se ela não consegue ficar na sala, uma criança autista, quando eu falo de adaptação curricular, às vezes não é só adaptar conteúdo. Uma criança autista, por exemplo, se ela não tem habilidade de sentar, então o que vai ser a adaptação dela? Ué, vai ser primeiro, ela tem que ter habilidade de sentar, habilidade de ver, né, de foco, habilidade de ir ao banheiro, né? Então, essas habilidades, às vezes, são as habilidades que vão ser trabalhadas na adaptação dessa criança, mas depois vir conteúdos, não é, gente? Porque se a criança não senta, ela não vai aprender. É muito difícil a criança que ela tem que ter um momento ali, que seja 10 minutos, 15 minutos por dia, ou 20, aí vai aumentando, né? De acordo com a aba, a gente vai aumentando. Muita dificuldade na transição da letra bastão para a cursiva, então uma coisa que não pode forçar, tem que ser uma coisa assim, prazerosa. Eu tenho um menininho que eu atendo que, por exemplo, eu fui ensinar cursiva para ele e a letra dele tá linda, mas a gente não força para ele deixar a bastão para cursiva. Depende da criança, né? E as crianças do AE são crianças que precisam de acompanhamento multidisciplinar.
tá? Geralmente elas têm acompanhamento multidisciplinar. Outros comprometimentos que acompanham a deficiência, todos necessitam de acompanhamento, né? Multidisciplinar. E também, gente, essas crianças, às vezes, a autoestima dela, muitas vezes, são comprometidas, tá? Precisa, às vezes, de acompanhamento psicológico. Então, agora eu vou entrar aqui nas habilidades matemáticas. Então, são essas habilidades que as crianças precisam de ter para conseguir construir outros conceitos, tá? Se elas não tiverem essas habilidades, vai ser complicado elas construir outros conceitos de matemática. Então, o conceito de número deve ser construído pela própria criança, dentro de um processo que envolve o quê? Amadurecimento biológico. Então, vocês já viram, assim, quem está acostumado a lidar com criança público do AE, né? Eu tenho, por exemplo, o inventário Portage. Então, muitas vezes, você vai aplicar o inventário Portage na criança, e às vezes a criança tem 12 anos, mas o amadurecimento biológico dela é de uma criança de 5 anos, certo? Então, por isso que a adaptação dessa criança de matemática vai ser reconhecer números, né? Vai ser o que ela não conseguiu ali atingir, por exemplo, na avaliação do Portage, né? Porque a gente não tem muito, não conhece muitas avaliações para crianças maiores, né? Com o público do AE. Então, às vezes, você vai usar uma avaliação de uma criança de 6, 7 anos, de 0 a 7 anos, e você vai perceber que aquela criança não tem todas as habilidades necessárias para a idade dela, de uma criança. Então, quer dizer, a habilidade biológica da criança, às vezes, é de 7 anos, 6 anos. Então, aqui você vai trabalhar com ela. Então, não adianta você dar a regra de 3, teorema de Pitágoras, né? Com a criança com o amadurecimento biológico dela é inferior. Então, você vai tentar adaptar o que ela consegue. As informações recebidas pelo meio são muito importantes. Então, por exemplo, a criança em casa, a mãe ensinar a contar quantos que é uma dúzia de laranja, olha quantos ovos tem aqui, quantas maçãs eu comprei, dar dinheirinho na mão dela, nem se for dinheirinho de mentirinha, né? Para ela fazer continha com dinheirinho. Hoje em dia é tudo cartão, né? Dá um cartão de crédito, põe lá R$ 100 no cartão da criança, a criança tem que saber manusear aquele cartão, saber fazer continha, de quantos que ela gastou, quantos que sobrou, sabe? Então, isso é vivências do meio que vão ajudar essa criança também a construir o conceito de número. Manipulação de objetos é muito importante, tá? Quantas bonecas eu tenho, quantos carrinhos eu tenho, então a criança vai tendo essa noção de quantidade e experiências vividas no meio ambiente, certo? Só a gente uma pergunta. Para possibilitar à criança a construção da estrutura de número e o desenvolvimento do raciocínio lógico, matemático, cabe ao professor selecionar atividades e explorar as atividades diárias que possibilitem agrupar, desagrupar elementos, comparar quantidades, estabelecer critérios para classificar, seriar, sequenciar os objetos e figuras, criar soluções para a resolução de situação-problema. E a gente vai estar vendo um de cada um desse aqui bem rapidinho, antes de chegar nas partes da adaptação, tá? Para Piaget, há 3 conhecimentos basilares para construir o conhecimento de número. Primeiro, o conhecimento físico, né? Depois, o conhecimento lógico-matemático e depois o conhecimento social, que é essa vida, né, que a criança tem do do conviver social com outras crianças. Então, é o reconhecimento visível dos objetos, ou seja, suas características externas, o tamanho, a cor, o peso, a forma de objeto, que são exemplos de propriedades físicas observáveis. Então, por exemplo, né, uma criança TEA, né, nível 2, nível 3 suporte. Gente, são coisas que vocês vão ter que trabalhar com ela. A criança TEA, às vezes, nível 2, nível 3 suporte, ela não consegue entender cor, ela não consegue entender peso, tamanho. Então, são objetos, brincadeiras, né? São jogos que a gente tem que comprar, aqueles jogos de encaixe, que vai colocando do menorzinho para o maior, sabe? Sequenciação de cores, reconhecimento de cores. Então, tudo isso que você vai trabalhar primeiro com essas crianças para depois chegar no conceito de número, tá? O conhecimento lógico-matemático é a capacidade que o sujeito envolve de estabelecer novas relações com objetos. Essas relações não têm existência na realidade externa, está na mente do sujeito interno. Exemplo, quando comparamos a cor de 2 plaquetas e percebemos a diferença, isso é um pensamento lógico-matemático. Olha só, uma comparação de cor. A criança progride na construção do conhecimento lógico-matemático pela coordenação das relações simples que anteriormente ela criou. Então, como se fala, né? Assimilação, acomodação de Piaget, né? Então, primeiro ela assimila, né? Ela vai assimilando, vai acomodando,
uma aprendizagem, ela parte da outra, então vou resgatar na memória de longo prazo o que aprendeu anteriormente, para colocar sempre algo novo. Então, assim, a aprendizagem é uma construção, o conceito de matemática é uma construção. Nenhuma criança nasce sabendo. Então, ele tem que ser construído através de historinhas, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, uma historinha aqui, por exemplo, aqui, certo? Os 10 pinguins brincalhões. Então, a criança, o pai com a mãe já vai contando historinha para a criança. É visual, ele é tátil, tem um buraquinho aqui no meio, certo? Então, aí vai mostrando. Olha que lindo esse livro, né, gente? Quando eu dava aula na educação infantil, eu gostava. Aqui é tudo com relevo, tá? Eu gostava de contar, deixar a criança passar a mãozinha. Aí contava historinha. Então, eu tenho 10 pinguinzinhos. Aí um pinguinzinho foi passear, foi para algum lugar. Aí tem, não vou ler a história agora, né? E aí vai diminuindo o número de pinguins, tá vendo? Então, isso aí eu vou criando o quê? Conceito de número com essa criança, através de uma história. E aí, olha que bonitinho, que lúdico, que... Aqui tem até brilhinho, tá vendo? Que coisa fofa, olha, esse livro aqui, né? Então, você vai trabalhando isso com a criança. Por exemplo, ao observar dois lápis, um vermelho e um amarelo, percebemos o que é a diferença entre eles, é um conhecimento matemático. Isso aí vai ser, com o tempo, a criança vai aprendendo, tá? E aí, essas são as habilidades que as crianças precisam de ter, entendeu? Na conceitualização de números. Primeiro, correspondência, né? O que é correspondência? É necessária para melhor compreender a numeração e a representação. Essa competência se dá em agrupar objetos em outros. Por exemplo, ao colocar a mesa, deve-se corresponder um lugar para cada pessoa, ou quantos pratos eu vou ter ali para cada pessoa, eu tenho que colocar o número de pratos correto, o número de faca e garfo corretos, eu tenho que colocar o número de guardanapo corretos, o número de copos corretos. Isso aí é correspondência, né? Isso aí a criança vai aprendendo ali, no ambiente dela. Por exemplo, aqui uma atividade de correspondência, né? Ligue o filhote à sua mãe. Então, eu estou fazendo uma correspondência, então a criança tem que entender esse conceito. Comparação. Depois eu venho comparação. Perceber a diferença e semelhança entre objetos. Verifique se o estudante é capaz de comparar dois ou mais elementos em distintas formatações ou apresentações. Comparação de quantidade entre elementos distintos, contar individualmente, estabelecer igualdades, diferenças, então, maior, menor, mais fino, mais grosso, todo esse conceito embaixo, em cima, atrás, né? Vocês já viram aquela atividade que a gente tem, toca do coelho? Chama-se toca do coelho. É uma caixinha, eu tenho, tá, gente? Tem toca do gato, toca do coelho. Então, assim, aí vem os objetos, e aí você consegue ter conceito de fino, grosso, em cima, embaixo, atrás, tem as cartinhas, e aí você vai mostrando a criança, tem que colocar igualzinho, sabe? Só que não é só colocar igualzinho, não é só a percepção visual, é você trabalhar. O que está atrás da bola? O que está atrás da cenoura? O que está na frente da cenoura? Então, você vai trabalhando esses conceitos que são importantes para o conceito ali de matemática. Aí depois eu venho na comparação, né? Por exemplo, círculo maior, círculo menor, né? Trabalhar esses conceitos de comparação com a criança é importante também para, né? Aqui, por exemplo, aqui, ó, estabelecer a comparação de quantidade entre elementos distintos. Por exemplo, aonde eu tenho mais quantidade de bola, onde tem menos quantidade de bola, quantas bolas eu tenho do lado direito, quantas bolas eu tenho do lado esquerdo. Então, estabelecer essa comparação de quantidades, ou é mais ou tem menos, tá? Isso é importante. Aqui no caso, agora depois vem para classificação. A classificação é a habilidade de agrupar os objetos em categorias de acordo com determinados critérios, por exemplo, pela cor, pelo tamanho, pela forma, né? Aqueles blocos lógicos, gente, ó, blocos lógicos, eles são excelentes para ensinar a classificação. Só que a pessoa não tem dinheiro para comprar blocos lógicos, então, olha só, a pessoa que juntou tampinhas de cores diferentes, aí tá tudo arrumadinho, né? Mas lógico que você vai misturar tudo e a criança vai separar ali, ó, tampinhas por tamanho, tampinhas por cores, né? No caso aqui também, por tamanho, por cores. Aqui no caso, ó, morango, maçã, por categorias, certo? Aqui eu tenho, aqui por cores, aqui tem uma estantes aqui, é um exemplo de atividade, tem uma estante, aí eu tenho material de construção, eu tenho coisa de escola, eu tenho animais, então a criança vai colocar em cada estante, certo? O que é da categoria. Então, eu estou classificando. Então, isso é muito importante trabalhar com a criança. Esses conceitos, gente, são trabalhados ali na educação infantil, certo? E se isso não é trabalhado ali na educação infantil,
Quando chegar no primeiro ano, segundo ano, a criança vai ter muita dificuldade na matemática, porque são conceitos que têm que ser trabalhados ali já nos primeiros anos escolares, tá? Então, classificação é a habilidade de agrupar objetos, já falei, né? Desculpa o elemento intruso, também eu estou classificando, né? No caso aqui, ó, eu tenho os cachorrinhos, então vai descobrir que o gatinho, a gatinha, ela está fora. Então, classificação no caso de animais aqui, tem a classificação dos cachorros, classificação dos gatos, então também faz parte, né? Aqui também, circule apenas roupas, eu também estou fazendo uma classificação, certo? Tem que saber o conceito, né? No caso aqui, é só circular roupas, né? A criança não consegue fazer isso, você tem que voltar lá atrás com ela e ensinar. Depois da classificação, eu tenho o conceito de sequenciação e seriação, que é verificar se o estudante é capaz de criar sequências sem uma regra pré-estabelecida, ordenar figuras de uma mesma classe sem critérios estabelecidos, criar uma sequência para uma coleção de números. Por exemplo, tem aqui, né, a camisetinha, sei lá, 1, depois 2, depois 3, depois de novo, 1, 2, 3, depois 1, 2, 3, tá vendo? Então, ela vai fazendo uma sequenciação aqui. Então, esse tipo de atividade, a gente trabalha muito na psicopedagogia. Trabalha também um pouco com planejamento, com as funções executivas, porque a criança precisa ter um planejamento para ela saber qual número que vem depois aqui, né? Ela tem que ter essa percepção visual, percepção de clausura visual, né? Tem que entender toda essa parte aqui. Aqui, gente, eu coloquei esse videozinho, coloquei 2 videozinhos. Eu gosto muito dessa moça, não lembro o nome dela agora. E aí ela representa com uma boneca, vocês já viram, gente? Uma graça. Então ela tem uma bonequinha, a boneca é como se fosse a aluna dela, que é a Blue. Então, olha só, ela vai ensinar o conceito de classe, de seriação, classificação para a Blue, certo? E aí, lá tem todos os vídeos falando de tudo que eu estou ensinando aqui. Ela tem todos os vídeos ensinando lá na prática. Então, se vocês quiserem depois ir lá no canal dela, tá? Para poder assistir mais, é bem legal. Ela trabalha muita parte de português também, da alfabetização, é bem legal. Então, eu vou passar aqui para vocês assistirem, tá bom? Deixa eu aumentar o som aqui, para vocês ouvirem. Olá, pessoal. Eu sou a Miriam, essa é a Lu, e hoje nós vamos fazer atividades para desenvolver as habilidades de sequenciação e seriação. Fiquem com a gente. As habilidades de sequenciação e seriação são muito importantes para o desenvolvimento da matemática e são aprendidas, em geral, em torno de 4 a 7 anos de idade. Sequência é um conjunto de elementos que se sucedem sem nenhuma ordem, sem nenhum critério. Já a série é uma sequência que segue uma ordem, por exemplo, do menor para o maior. Eu pedi para a Lu arrumar as bonecas em fila. Olha o que ela fez. Ela botou a pequenininha na frente, a grandona no meio e a média atrás. Ela fez uma sequência, sem nenhum critério, sem nenhuma ordem. Lu, agora a gente vai fazer uma brincadeira diferente. Uma outra fila, só que agora a gente vai organizar as bonecas da menor para a maior. Olha aqui essas bonequinhas e vê qual que você acha que é a bonequinha menor. Essa? Boa, Blue. Ela vai ser a primeira da fila. E agora, Blue, qual que você acha que é a menor? Isso. E agora só sobrou uma, né? Vai ser a nossa última da fila? Vamos ver se ficou assim. Tem uma pequenininha, uma média e uma grande. Muito bom, Blue. Vocês viram a diferença? A primeira fila que a Blue montou não tinha nenhuma ordem, então era uma sequência. Agora, ela fez uma fila com uma ordem específica, a partir do tamanho, do menor para o maior. Agora, ela fez uma série. A gente não precisa ficar falando esses conceitos para ela, mas é importante que ela entenda que é diferente quando a gente tem uma ordem. Depois que a criança já entendeu o que é fazer uma fila com ordem, a gente pode trazer mais elementos para tornar essa atividade mais elaborada. Eu tenho aqui 4 caminhos, elas têm um tamanho, estão organizadas em ordem crescente, e aí você pode trazer um outro elemento para a criança descobrir qual é a posição dele. Então, ela pode fazer por comparação, e mais para frente ela vai olhar aquela série e vai saber que a pecinha que está faltando se encaixa aí.
Essa atividade também é ótima para ensinar outros conceitos. Quem é o primeiro? Quem é o último? Quais estão no meio? Uma dica que eu sempre dou aqui é que as atividades devem ser prazerosas e no nível da criança. Comece de uma maneira simples. Eu comecei com 4 caminhos e depois torno essa atividade mais completa. Agora eu já estou com 7. Agora eu vou fazer uma atividade para quando a criança está bem avançada na habilidade de seriar. Vejam bem, ela tem que continuar a sequência. Amarelo, vermelho, vermelho. Blue, o que você acha que continua? O verde? Peraí, Blue, vamos ver. Amarelo, vermelho, verde. Oh. Qual é que vem depois do vermelho? Ó, amarelo, vermelho. O amarelo, muito bem, Blue. E agora? Amarelo, vermelho, amarelo, vermelho. O fato de você retomar com ela a sequência, e se ela estiver tendo dificuldade, olha, Blue, olha, depois do amarelo vem o vermelho, olha, depois do amarelo vem o... Você vai dando algumas dicas, né, até que ela entenda o que ela deve fazer. A seriação é uma habilidade super importante. Apesar dela ser estudada inicialmente dentro da matemática, ela faz parte de uma série de atividades do nosso dia a dia. A atividade de escovar o dente, por exemplo, ela tem uma ordem. Primeiro você pega a escova, depois você coloca a pasta, você molha a escova na água, você escova o dente, etc, etc, etc. Se você fizer ao contrário, fora de ordem, não vai funcionar. É importante que a criança entenda que as atividades de vida diária seguem uma ordem definida. E você pode trabalhar isso por brincadeiras. Por exemplo, eu tenho um jogo que tem um conjunto de fotografias que mostra uma sequência de uma atividade de pegar biscoito dentro do armário. A primeira fotografia mostra a menina tentando pegar o biscoito, só que ela não alcança o armário. Na segunda fotografia, ela teve uma ideia e colocou uma cadeira para poder subir e alcançar o armário. E na terceira, ela está com o biscoito na mão, sentada em cima da mesa, já comendo a sua conquista. A ideia do jogo é entregar as cartas para a criança, para que ela organize as fotografias numa ordem que faça sentido, que conte uma história. Isso é seriação. Vamos resumir o vídeo de hoje? O que nós fizemos? Trabalhamos as habilidades matemáticas de sequenciação e seriação. Como nós fizemos isso? Começamos com atividades simples e avançamos para as mais complexas, como a gente sempre faz. E por que nós fizemos isso? Porque a habilidade de seriação é uma habilidade fundamental para o desenvolvimento de conceitos matemáticos. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Assinem o canal. Até. Ai, como é que eu tiro aqui? Peraí, gente. Um pouquinho. Ixi. Eu me perdi aqui. Como é que eu tiro? Agora. Vou ter que voltar no guião. Tenho que coisa aqui. Nossa, não é uma graça essa moça, gente. Aí, peraí. É isso aqui que eu fiz aqui, gente. Espera aqui só. Ai, Ela... aqui. Peraí. Me perdi aqui um pouquinho. Peraí, pessoal. Ai, o que eu fiz aqui agora? Aqui. Aí, voltando aqui, né, que tava no vídeo, aí eu não conseguia tirar aqui. Você viu que fofa, gente? Então, ela explica bem legal. Meu, hein? Agora eu vou perguntar para a Blue. Blue, você acha que o seu desenho tem a mesma quantidade de palitos que o meu? Ou você acha que alguns dos desenhos têm mais palitos? Você acha que o meu tem mais? É? Por que, Blue, você acha que o meu tem mais? Porque ele é mais comprido. Ah, essa foi uma boa ideia. Mas será que ele tem mais palitos? Vamos conferir? Vamos ver o seu. 1, 2, 3, 4. Olha da Miriam. 1, 2, 3, 4. Blue, ele tem a mesma quantidade. O seu desenho tem 4 e o meu tem 4. Blue, você sabe por que tem a mesma quantidade?
Porque a gente começou com 4 palitos cada um e não colocamos nem tiramos nenhum palito durante a brincadeira. A Blue entendeu, mas ainda não está convencida. A gente vai ter que fazer mais brincadeiras para sedimentar esse conceito. Nessa brincadeira, nós vamos trabalhar com cartões. São cartões que foram construídos com imagens de bolinhas e palitos. Se vocês derem uma olhada, os cartões têm posição das bolinhas e dos palitos diferentes. Em um deles, elas estão mais juntas, nos outros, as bolinhas estão mais separadas. Nesse primeiro, que é o mais fácil deles, há uma certa relação entre a bolinha e o palito, o que facilita a criança dar uma resposta correta. E em outros, como esses daqui, as bolinhas são todas alinhadas e os palitos estão no cantinho. A gente vai começar só com o cartão. O que a criança vai ter que fazer? Olhar para esse cartão e descobrir se ele tem a mesma quantidade de bolinhas ou palitos ou se ela acha que um deles tem mais do que o outro. Como é que a gente vai fazer isso? Vai perguntar, a criança vai responder. Se ela se enganar, o que é bem comum nessa etapa, a gente vai ajudá-la a compreender que eles têm a mesma quantidade. Como? Contando. Quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5. E quantos palitos? 1, 2, 3, 4, 5. Você acha que está igual? Ah, muito bem, tem a mesma quantidade. A próxima etapa é trabalhar com vários cartões. Você pode colocá-los sobre a mesa. Eu coloquei aqui no suporte só para você poder acompanhar melhor. Todos os cartões que estão na mesa têm a mesma quantidade de bolinhas e palitos, só que eles estão organizados de maneira diferente. E aí você vai perguntar para a criança, quais os cartões que você acha que tem a mesma quantidade? Vai separar, vai conferir com ela, e depois vai olhar aqueles que sobraram lá na mesa. Por que será que ela não conseguiu achar que eles eram iguais? E aí você vai contar, você vai mostrar para ela que apesar da posição ser muito diferente, eles ainda têm a mesma quantidade. Nessa última brincadeira, a gente vai trabalhar o conceito de conservação de volume. O que vocês vão precisar? De 2 copos de requeijão vazios, lavadinhos, e um pote mais largo do que o pote de requeijão. E uma garrafa com tinta guache bem colorida. Para começar a brincadeira, a gente vai precisar que os 2 copos tenham a mesma quantidade de líquido. Eu vou pedir para a Dulce fazer isso, porque essa parte da brincadeira já é super divertida. Vamos lá, Blue? Vamos abrir a nossa garrafa e colocar a mesma quantidade de suquinho em cada copo. Vamos encher o nosso copo, hein, Blue? Vamos encher outro. E a gente tem que deixar ele com a mesma quantidade. Blue, vê o que você acha. Você acha que está com a mesma quantidade? Vamos olhar. Ih, eu acho que tá, Blue. E você acha que tá igual? Tá? Ótimo. A Blue acha que está tudo igual, então eu vou guardar aqui. A gente não vai precisar de mais água. A gente não vai botar mais água aí, vamos botar água lá longe. Blue, a brincadeira agora é assim. A gente vai pegar esse copo aqui, que é bem grandinho, que é bem largo, e a gente vai virar um copo aqui dentro. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Nossa, que legal, Blue! E agora, Blue? O que você acha? Você acha que tem a mesma quantidade de suquinho nos 2 copos ou você acha que algum copo tem mais? Você acha que esse daqui tem mais? Ele parece ter mais, né, Blue? Porque ele é um copo comprido e o suquinho está lá em cima. Mas vamos só, vamos voltar aqui para ver. Ele não veio desse copo? Vou voltar. Olha lá, Blue. Tá com a mesma quantidade? Então, a gente não botou mais suco, nem tirou suco. Tem que estar igual. Você acha? Não? Ainda não está convencida? É isso mesmo, pessoal. A criança vai demorar um pouquinho para compreender. Mas o que a gente vai fazer? Repetir a brincadeira, criar outras brincadeiras parecidas até ela ficar bem confiante e compreender o conceito. Vamos resumir o que nós fizemos hoje? Nós trabalhamos o conceito matemático de conservação, que é um dos 7 processos mentais básicos para o desenvolvimento da matemática. Por que nós fizemos isso? Porque a compreensão
de que o número de elementos de um conjunto não se modifica pela forma, pela sua aparência, e sim pela adição ou subtração de algum elemento, é fundamental para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. É isso, pessoal. Ela explica muito bem, né, gente? Deixa eu pôr aqui. Eu gosto muito da explicação dela. Então, ó, ao propiciar as crianças atividades em que tenho de comparar, classificar, seriar, sequenciar, né? Tem a parte daí de o incluir, né? O docente viabiliza situações em que os pequenos aprendizes estão organizando o seu raciocínio lógico e, por meio de atividades concretas, vão elaborando o raciocínio lógico-matemático e evoluindo paulatinamente para construir o conceito de número. Olha a importância de você trabalhar todas essas habilidades, né? Para que a criança consiga. Aí, gente, o que vocês têm que fazer, né? Estou dando aqui para vocês o que vocês precisam fazer. Então, vocês vão ter que pegar, se aprofundar, vocês vão pegar lá, habilidade de comparar. Aí vocês vão pensar o que você tem de material para você trabalhar a habilidade de comparar com esse aluno. O que você pode montar de material para trabalhar a habilidade de classificar, de seriar. Você viu que bacana que a Miriam fez? Ela pegou, montou cartõezinhos, né? Com as bolinhas, com os palitinhos, de formatos de lugares diferentes e tal. Todos tinham a mesma quantidade, então a criança tem que perceber, né? Que todos aqueles cartõezinhos representam a mesma quantidade de número, né? E é bolinhas e palitos. Então, a criança, são atividades que você precisa pesquisar, usar a criatividade para poder trabalhar esses conceitos com as crianças, tá bom? Aí, gente, o que acontece agora? Nós vamos fazer a parte prática.